Graça e paz, irmãos. Minha palavra é no sentido de agradecer a Deus, de adorar a Deus pela fidelidade que a nossa igreja tem demonstrado nesse momento de crise. Diz que é no momento da crise que a gente descobre realmente quem são as pessoas. Nesse momento de tantas dificuldades, é que a nossa igreja vai mostrar o comprometimento que ela tem com Cristo, que vai mostrar obediência a Cristo, quanto realmente somos comprometidos com a palavra de Deus, tá certo? O texto desta rápida palavra, dessa rápida reflexão, para abençoar o seu coração e para louvar a Deus pela sua fidelidade, é o 2 Coríntios 9, 6-11, que está falando de contribuição. E o título que para mim é muito pertinente é "Não coma a semente, semeie". Essa não é uma frase minha, "não coma a semente". Eu tenho que confessar a vocês que eu nunca tinha visto dessa forma. Estava assistindo um músico, um cego inclusive, ele toca, ele faz ritmos no violão, ele tem uma voz muito bonita e umas músicas mesmo com letras desafiantes. E lá no meio, enquanto ele estava cantando, ele sai com essa frase, "não coma a semente". E eu estou olhando para esse texto, 2 Coríntios 9, 6-11, que eu vou ler para você, e você vai ver aí embaixo. Acompanhe comigo para você entender. Olha, 2 Coríntios 9, 6-11. O versículo 6 diz assim: "Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo do que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos, e quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus". Nesse texto, o Espírito Santo está dizendo algumas coisas que eu queria refletir com você. Primeiro, ele está dizendo para semeie com fartura. Porque a colheita que teremos diz que dependerá de quanto plantarmos. E não será do que ficar com a gente, mas do que semearmos. Diz que se semearmos pouco, colheremos pouco. Se semearmos muito, colheremos muito. Eu quero que você entenda que eu não preciso não interpretar esse texto. Não é verdade? Ele é muito claro. Ele está usando a linguagem de agricultura. Então não é o que a gente guarda no celeiro, não é o que a gente fica com ele guardado, que vai reproduzir e produzir, mas é aquilo que semeamos, a semente que nós plantamos. E ele está dizendo então que semeie com fartura, Espírito, se você quer colher com fartura. Depois diz semeie, uma outra verdade que eu vejo é semeie com o coração e não por obrigação. Porque o texto está dizendo assim, que Deus ama quem dá com alegria. E semear com o coração não é por necessidade, não é por obrigação, não é por medo, não é por troca com Deus. É muito bom entender isso aqui. Deus te ama, Deus é rico, Ele não precisa de nada seu, nós é que precisamos dele. E aqui o coração é um coração voluntário. Um coração, quando você olha todo o texto, vai dizer assim, que primeiro eles se deram a Cristo e depois se doaram, sendo generosos com a obra de Deus. Entende? Primeiro se deram a Cristo. E o padrão é, Jesus sendo rico se fez pobre, para que nós pobres fôssemos enriquecidos. Então o plano do Espírito Santo é que quando você semear, e aqui está falando de semear financeiramente, não é semear a palavra, pode ler lá o que você está entendendo, está dizendo assim, semeie com o coração. Deus quer o seu coração acima de tudo. Quando Abraão contribuiu pela primeira vez com a obra de Deus, onde está mencionado lá que foi chamado de dízimo depois, porque era 10% daquilo de tudo que Deus deu a ele, partiu dele. Não era nenhuma lei, se tornou lei depois.
Mas o princípio, por que não há lei hoje? Também não há lei hoje para isto. Porque o que Deus deseja é o seu coração, e um coração grato é um coração que entende, é um coração generoso e um coração que semeia por entender. Porque Deus diz assim, eu amo, nós somos objetos do amor de Deus quando semeamos com alegria. A terceira verdade que eu vejo é que para quem semeia, então, conforme os dois que falamos no início, para quem semeia com fartura de coração, ele fica debaixo da bênção de Deus. Porque, olha, os versículos 7, 8 e de em diante vão dizendo o seguinte, versículo 7, Deus ama quem semeia assim, com fartura e com o coração. Deus ama. Maravilhoso isso, né? Deus se importa com isso. Então, quando você está abrindo o seu coração, sendo generosos, e vocês foram generosos. Com os dízimos, vocês foram generosos com as ofertas para os irmãos que necessitavam. Entende? Eu louvo a Deus por isso. Então, ele diz, Deus ama essa sua atitude. Deus ama esse seu comportamento. Deus ama essa ação. Então, também, debaixo da bênção de Deus, por uma outra razão, o versículo 8 diz que Deus abençoa com toda sorte de bênçãos as pessoas que fazem assim. E está colocando mais, que como são essas bênçãos? Vão ter tudo em todo o tempo, vão ter tudo e muito mais, diz que vão ter tudo em todo o tempo e vão ter tudo e muito mais, vão ter para repartir. Interessante, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Nenhum problema. Nós, as pessoas que precisam, devemos ajudar. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então ele está dizendo assim que vai ter para repartir. Vai ter tudo e muito mais. Vai ter para você e ainda vai ter para você poder repartir como muitos de nós fizemos no mês passado e já fizemos esse mês de novo. Quero desafiar você a continuar confiando no Senhor. Dentro das bênçãos, o versículo 9 diz assim, Deus jamais se esquecerá da sua generosidade. Não sou eu quem está dizendo. É a palavra de Deus, eu não preciso interpretar. Diz, Deus jamais se esquecerá daquilo que você faz de coração aberto para Ele. Quarto, princípio do Espírito Santo, verdade do Espírito Santo é semeie sem medo, porque é Deus quem dá a semente. Essa foi uma descoberta na minha devocional. Eu estava lendo de semear e semear com abundância, porque conforme a gente semear vai receber. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que é interessante, Deus não pede para semear o que você não tem. Isso aqui é maravilhoso, porque ele está dizendo no versículo 10, veja só, versículo 10 diz que ele quem dá a semente. Leia lá o versículo e você vai ver. Então, ele quem supre a semente para quem semeia. Maravilhoso isto. A semente que você vai semear foi ele que deu. E ele não vai pedir para você dar o que você não recebeu. Por isso, a igreja de Jesus é maravilhosa, porque cada um faz conforme as suas posses, conforme aquilo que Deus lhe dá. Nós damos daquilo que Deus nos dá. É Ele que supre a semente que nós damos. Ele que dá primeiramente, depois nós damos e Ele faz muito mais. Diz que Ele que supre o pão para o seu alimento. Ele quem vai prover e multiplicar a sua semente. Ele vai dar a semente, você vai lançar a semente, Ele vai multiplicar a semente para encher os seus celeiros. E é por meio de você semear, Deus vai produzir muitos frutos de justiça. É interessante. Agora sim está falando de uma coisa que não tem a ver com dinheiro. Ele está dizendo assim, você semeia, isso transforma em honra e glória para o nome de Deus, porque muitas pessoas vão adorar o Senhor Jesus, vão chegar aos pés de Jesus por se sentirem amados, por saber que Deus é real através da sua vida. Entende? Agora, quando eu disse que Ele quem supre a semente, uma coisa vale a gente pensar aqui, que é muito sério. Que quem não semeia não precisa que Deus dê semente para ele, não é verdade? Para que Deus vai dar semente para quem não semeia? Ele quem supre. Então, se a gente quer ver uma produtividade grande, né, a gente precisa entender muito bem esses princípios. Agora, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, a colheita será conforme a semeadura. Nós vamos colher conforme semearmos. Então, eu tenho ouvido de muitos irmãos. Na verdade, eu fui conversando. Surpreso, porque eu estava imaginando que muitos estavam enfrentando dificuldades muito sérias. Eles estão sim.
Nossa igreja tem enfrentado. Mas eu não tenho ouvido de pessoas desempregadas. Eu não, nem pessoas mesmo, sejam nessas categorias, né, que eu tenho colocado para vocês, seja empregados, empregadores, autônomos. Eu não tenho ouvido, ninguém tem me dito assim, pastor do céu, e agora eu não sei o que fazer. Tenho ouvido assim, a situação ficou difícil, num primeiro momento fiquei assustado, mas Deus tem aberto portas que eu não esperava. Deus tem feito coisas que eu não imaginava. Irmãos queridos, tá aí. Não sou eu quem está dizendo. É o Espírito Santo dizendo para mim e para você. Semeie, semeie com abundância, porque você terá aquele que dá a semente, que supre a semente e também que multiplica a semente. Ele multiplica aquilo que você fizer, aquilo que você for generoso. É isso que Deus vai multiplicar. Quer ver bênçãos multiplicadas na sua vida? E está falando financeiramente? Faça isso. Continuem fazendo, na verdade. Mas podem fazer muito mais. Não há um limite. Aqui não há limite. Por isso, nós não estamos brigando por dízimo. Dízimo é o mínimo para mim, é o mínimo da minha vida e na sua. Ele está dizendo assim, quanto mais semearmos, maior será a colheita. Maior será a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deixando bem claro, Deus não valoriza você e nem ama você pelo tanto de coisas que você faz, pelo dinheiro que você dá. Por favor, entendam bem, não é disso que está dizendo. Deus não mede isto. A viúva deu uma moeda e Jesus a amou mais do que todos os outros. O que Deus olha é o seu coração. Então, se o seu coração é um coração generoso, se o seu coração é um coração grato, se o seu coração é um coração despretensioso, se o seu coração é um coração que quer fazer o melhor para Deus, então não tem limites. A gente só tem um mínimo que a gente começa com ele. O restante é aquilo que Deus faz na nossa vida. Que Deus te abençoe muito com toda sorte de bênçãos. Que Deus te dê toda sorte de prosperidade, que não é só financeira, na saúde, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, e sim nos negócios, nos relacionamentos, que Deus te faça prosperar em tudo, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela fidelidade da tua igreja. Obrigado pela igreja obediente. Eu estou muito feliz e orgulhoso de ver o que o Senhor está fazendo na nossa igreja. Mantém nossa igreja fiel e nos desperta a termos um coração também generoso cada vez mais para a sua obra. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.